temos umas provinhas aqui do concurso de hoje, prova da Consuplan, achei uma prova legal, nada diferente do que a gente pensava, né? Prova extensa, texto grande, às vezes tem um enunciado ou outro ali que complica um pouquinho, mas eu achei que uma prova que aluno nosso resolveu, conseguiu fazer a prova tranquila. Tem gramática? Tem gramática, nós falamos, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque é aquilo, né? Eu fico morrendo de medo das pessoas entenderem de forma errada. Olha só, essa aqui é uma prova de PEB matemática, tá? Da parte da tarde. E essa parte, essas 10 questões de português, foi a mesma para todos, mas dependendo do cargo, muda a ordem do gabarito, muda a ordem das alternativas. Então, por isso que eu precisava desta prova aqui, para que eu pudesse mostrar a resposta, o gabarito para vocês, e você vai conferir pelo conteúdo, não pelo número, tá bom? Vamos lá. O texto, que coisa é essa? É uma crônica. Eu falei, né, que ia cair crônica. Eu avisei que seria uma crônica porque é o que a Consuplan ama, né? Consuplan ama essa crônica. E aí apareceu uma crônica aqui de que coisa é essa? Até é menor, né? O texto da manhã foi um texto muito grande. Esse texto da tarde foi um texto menor, um texto mais tranquilo também. De Marta Medeiros. E aí já começa com a gramática, né? Que eu falo com vocês. Já iniciou com gramática. Então, tinha algumas lacunas no texto, e essa questão 1 pedia que você completasse essas lacunas com o a, né? A preposição. Poderia ser preposição, poderia ser o artigo também, né? Aqui, a princípio, a gente só sabe que é o a, né? Do verbo haver, e com que, tá? Aí tem uns acentuados, então você ia olhando aqui as lacunas, ia verificando qual seria a letra. Vocês vão ver que essa prova está marcada, que foi uma aluna nossa que enviou, não tem prova em branco. Se eu fosse levar isso para deixar em branco, ia dar um trabalhão. Então, vocês vão prestar atenção na resposta que eu marcar, porque às vezes pode ser que não coincida com a da aluna, tá bom? Então, essa primeira teria aqui, primeiro, é a elegância em pessoa, mas quem a conhecia, tá? Então, aqui não tem como, primeirinho tem que ser o a, tá? Quem a conhecia, não é isso? Precisa ser o a aqui. Coloquei letra maiúscula, vou até colocar a letra minúscula aqui, porque daqui a pouquinho vocês vêm e me reclamam. Apaguei tudo. Quem a conhecia. Eu, decidindo que era a, eu já ficaria aqui entre a e entre a letra C, né? Porque as outras é o A com H, que não seria o caso. Quem a conhecia há mais tempo, né? Aqui o A com essa ideia de tempo, quem a conhecia há mais tempo decorrido tem que ser o A com H acentuado, ok? Então, nós ainda estamos entre as duas, letra A e letra C. Depois, aqui no próximo parágrafo, vem quando alguém diz que não irá desistir do seu objetivo porque há muita coisa em jogo, né? Tem que ser o A com H. Existe muita coisa em jogo, dá para você substituir aqui, ok? Então, eu já fechei, eu já achei o meu gabarito, que é a letra C, tá bom? Até coincidiu com o dessa querida aqui que nos enviou a prova. Então, número 1, letra C. Gente, é porque no arquivo que ela me mandou, eu só consigo corrigir aqui, dessa forma, tá? Então, aproveitem aí, mas essa número 1 é a letra C. O A primeiro, tá? O A com H 2 vezes, e aí eu não preciso nem perder tempo, né? Só que aqui, deixa eu só para mostrar para vocês do que, a nossa família de gente magra e miúda seria o quê? Ó, a interrogação no final, aqui obedece a mesma regra do porquê,
A mesma regrinha do porquê que obedece, tá? Então, porquê no final de frase interrogativa eu não tenho que acentuar, é que é a mesma coisa, tá? Então, letra C. E aqui o último, que já é nesse parágrafo aqui, se alguém tivesse tido a paciência de me explicar o que eu não entendia naquela época, né? Então, aqui seria o que sem acento, tá bom? Porque ele estaria aqui funcionando, né, como um pronome, ok? Então, número 1 ficou nessa ordem aqui, ó, da letra C. Vou circular aqui para vocês, tá? O número 2, se não vai ler o texto, eu não vou ficar muito comentando, porque acho que não faz sentido, eu só queria mostrar o gabarito para vocês. Lembrando, é um gabarito extraoficial, é um gabarito, né, que não é oficial, que geralmente bate com o da banca, mas a gente tem que esperar. Pode ser que a gente erre alguma coisa aqui, Cimeia, pode ser. Esse é o gabarito da professora Cimeia, tá bom? Não é o gabarito da banca, então pode ser que tenha alguma divergência, pode, tá? Número 2, assinale a alternativa em que o sentido da palavra coisa, de acordo com o contexto, foi incorretamente explicitado. Então, qual destes aqui que a palavra coisa não condiz? Então, quando você for voltando lá no texto, essa coisa de julgar os outros é uma prática, tá? Correto. A B, não era coisa para criança, não era conversa, é exatamente o que fala lá. A C, aquilo não podia ser coisa minha, ideia minha, sim, colocando coisa na minha cabeça. Dúvidas, lá, quando você voltar lá no texto, não é no sentido de dúvidas, não, é no sentido de ideias mesmo, tá? Então, aqui, nós vamos de letra D, porque essa está errada, colocando coisa na minha cabeça, não é dúvida, mas seria ideias, né? Informações, mas dúvidas não é no sentido de dúvidas, não, né? São de informações mesmo. A questão 3, então aqui, né, para quem fez PEB de matemática, seria a letra D, mas em outra prova você confere na sua que pode aparecer, tá? De outra forma. A questão 3 era uma questão de estrutura e formação de palavras dos prefixos. No aulão eu até mostrei para vocês uma questão assim, parecida, né? Só que aqui queria saber o sentido. Aqui diz o seguinte, ó. Em uma alternativa, a palavra indicada contém prefixo com significado semelhante ao do prefixo in, em inqualificável. Quando a gente fala inqualificável, esse in aí é um prefixo de negação, né? Que está negando, que está falando que aquilo ali não tem, né? Não é qualificável. Então, é negação. Aí vamos ver aqui, né? Tem prevenia, tá bom? Prevenir aí, esse prefixo que é de pré, é de antes, não tem sentido de negação. Insistente, né? Isso também não é insistente, aí quer dizer que ali que fica ali, né? Batendo ali para dentro, não é o caso. Interpuser, tá? Então, interpuser não é nesse sentido de negação, é como se fosse entre, né? E desconhecida, aqui a palavra, né, original é conhecida, des é que não se conhece, né? Desconhecida, que não. Então, aqui o des está com sentido de negação, igual na palavra inqualificável. Então, aqui seria desconhecida a alternativa correta, tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar, vou compartilhar a outra página que a querida aluna nossa nos enviou essa prova, ela foi saindo, agradeceu, enviou, e ela está saindo bem, hein? Vamos lá, próxima questão, questão 4. Na passagem, alguns dias antes da estreia, ela terá coisa, prepare-se. O elemento coesivo, falamos que ia cair, né? Conjunção sempre cai. Mas na da manhã não caiu, por incrível que pareça. Assim, não, na verdade caiu alguma coisa que você teria que saber, né? Que era uma frase comparativa lá, mas não caiu assim tão escancarada igual essa. O elemento coesivo que melhor conecta. Gente, só olhando as alternativas você resolve essa questão sem nem precisar, tá? Sabe por quê? Olha,
Embora você sabe que é concessiva. Conquanto concessiva, não é isso? Entretanto, a adversativa, todas aqui estão no sentido de negar de alguma coisa. A única diferente é que pelo histórico é o portanto, não tem nem como. E aqui também o sentido, né? Ela terá coisa. Portanto, né? Dessa forma, prepare-se. Então, só pode ser portanto. E aí, para essa prova, foi a letra B, tá bom? Mas é o portanto, dê uma olhadinha aí, sua prova foi diferente. Essa questão 5, tá? Das sequências, né? Eu falei com vocês isso no aulão, falei que um texto, às vezes ele é narrativo, né? Como uma crônica, mas às vezes dentro ali daquele texto ela tem parte que ela está descrevendo, não é isso? E aí ele colocou algumas partes do texto e classificou, e queria que você marcasse, né? Está correto o que se afirma em. A primeira, um Garibaldi com quase 2 metros de altura e uma barriga gigantesca. Predomínio de sequência dissertativa? Gente, não, estou descrevendo, né? Então, essa aqui, 1 está errada. Se a 1 está errada, eu já descartei essa, tá? Então, vamos na segunda. Quando eu ainda era bem pequena, caí na asneira de dar conversa para um vizinho mais velho que eu. Predomínio de uma sequência narrativa. Sim, ela está contando uma situação, tá bom? Então, eu tenho a 2 aqui correta. Ok. Fui descobrindo que essa coisa de julgar os outros não era para principiantes. Predomínio de descrevendo não está descrevendo. Então, só a 2 está correta. Então, apenas a 2 está correta, será o gabarito, tá? Então, gente, assim, né? Tá a provinha tranquila. Tô achando tranquila. Me tirem notas boas. Tenho certeza que aluno nosso saiu bem nessa prova. Em que fragmento textual a forma verbal destacada está flexionada no modo imperativo? Lembra que a gente fala isso? Nós temos ali 3 modos dos verbos, né? O indicativo, você tem certeza que a situação aconteceu, você tem o subjuntivo, que você tem a possibilidade, você tem o imperativo, que é ordem, súplica, assim por diante, tá bom? Com a finalidade de influenciar alguém, tá? Que é também uma das características do modo imperativo, tá? Então vamos lá. Primeira, letra A. Fala-se por aí que a coisa tem como, né? Aqui é indicativo e também até pelo sentido você percebe que não está influenciando ninguém. Ela terá coisa. Prepare-se. Prepare-se. Sim, tá? Se meio prepare, né? Ele poderia ser também subjuntivo, tá? Até poderia, mas aqui já está na sua forma pronominal, prepare-se, e aqui é imperativo, não tem conversa, tá bom? Então, essa aqui, ela terá a coisa, prepare-se. Só vamos dar uma olhadinha aqui nas outras, eu não posso apagar, né? Lembro a diretora, né? Lembro também não tem como ser imperativo, tá? Porque lembro é indicativo, e a tal coisa signifique, né? E aqui subjuntivo não tem como, então essa aí, ela terá a coisa, prepare-se, que é o modo imperativo, ok? No texto é abordado de forma irônica e bem-humorada temática relacionada a quê? Letra A, a multiplicidade semântica da palavra coisa é exatamente isso que ela fala. Simeia, mas tem alguns momentos lá que ela fala das inconsistências de sentido da palavra coisa, até que tem uma partezinha ali ou outra que você acha. Mas, de forma geral, o que ela aborda é esse tanto sentido que a palavra coisa tem, né? Simeia, mas será que essa banca não vai na letra B? Gente, eu acho que não, né? Mas aqui que eu vejo ali de forma bem clara que a temática aí desse texto é essa multiplicidade que a palavra coisa adquire, tá bom? Então, seria a letra A, ok? Inconsistência de sentido da palavra, até, mas não é a temática geral. A informalidade característica da palavra coisa, não. As coincidências, não, tá? Então, é essa multiplicidade semântica da palavra coisa, tá? Até falei, né, no aulão, semântica é sentido, a multiplicidade de sentido, tá? Próxima. Estou falando tá toda hora, né? Isso é chato, foi mal, vou parar. 8. Em alguns contextos, a alteração na ordem constituinte de um sintagma, de uma frase, né, nominal, de frase com nomes, na verdade, tenta dar uma
incrementada aqui, né? Uma sofisticação na hora de falar, mas aqui só está falando uma frase de nomes, né? Pode provocar mudança de sentido. Então, está falando que, às vezes, quando você altera a ordem das palavras, esse sentido ele modifica. Aí está falando que esse fenômeno só não é observado quando, qual dessas situações aqui que o sentido não modifica. Então, grande coisa, né? Nossa, eu viro para você e falo assim, não, grande coisa, isso aí, seu. E coisa grande é totalmente diferente, né? Aqui modifica. Algum esforço, esforço algum, modifica também, tá bom? Certos assuntos modifica a mudez insistente. Insistente mudez seria o nosso gabarito, porque aqui, mesmo que eu altere a ordem, né? Nossa, que mudez insistente. Ou que insistente mudez. Não muda, aqui não tem modificação nenhuma de sentido. Então, essa aqui seria essa alternativa D, tá? Que é mudez insistente. A questão 9, considerando o contexto lá, né? Na frase, seu pai era fulano, notório sujeito, que não era grande coisa. A expressão grande coisa foi atribuída, qual que é o sentido? Quando ela fala que ela foi conversar com o menino lá, e depois os pais, né, chamaram a atenção, falou assim, olha, o pai dele não era grande coisa. Aí quer saber, qual que é o sentido atribuído para grande coisa? Dimensões físicas, não estamos falando, né, de característica física, não. Valores éticos morais? Não, gente. Nível de escolaridade? Não. Status socioeconômico? Ele não é grande coisa assim, né? Ele não tem. É neste sentido aqui, dos status socioeconômico, tá bom? Cimeia, às vezes a gente poderia ser valores éticos e morais, só que nós usamos essa palavra, não é nesse sentido, falar, isso aí não é grande coisa, né? Isso aí não tem um nível elevado, ele é mais puxado para essa ideia semântica do socioeconômico mesmo, tá bom? Isso aí não é grande coisa, não. Cimeia, mas não seria nessa questão ética, moral? Até poderia. Mas eu acho que aqui no texto é muito mais próximo de estados econômicos mesmo, tá? Vamos para a última questão aqui. Cimeia, mas aí se a banca for lá e falar naquela questão anterior lá, que a gente faz um recurso, ok? Podemos fazer, né? Mas eu acho que não. Assinar o trecho em que contém um termo utilizado no contexto com sentido tão amplo como coisa. Então, aqui colocou algumas palavras, né, que você vai analisando. Aí, nessa primeira, um ataque de estupidez, uma mudez insistente, um sumiço, uma alergia, um troço. Gente, troço, né? Que troço é isso aí? Né? A gente fala, ó, caiu um troço ali. Nossa, um troço aqui na minha cabeça. Então, eu acho que troço, ele é bem semelhante à coisa. Vamos ver outras aqui? Quando eu ainda era bem pequena, caí na asneira. Asneira poderia ser, eles não sublinharam, né? Então, você tem que ir adivinhando. Mas eu acho que não, tem poucos significados. Desejavas que as relações fossem mais claras, objetivas, sem tantos pontos, pode ser pontos aqui, né? Um ponto que eu vou. Um ponto até poderia, mas acho que não é assim tão grandioso igual o troço. Pai do meu amiguinho, um Garibaldo com quase 2 metros de altura e uma barriga. Acho que aqui não, tá? Né? Não, não, não. É troço mesmo, eu iria em troço, letra A. Galera, é isso. Cansada ainda, gente. Foram muitas aulas, muitas correções corrigidas. Eu acho que vocês saíram bem, tá? Mandem para a gente depois, quando sair. Vocês ficam curiosos, vocês querem muito esse gabarito, a gente tem que fazer, é claro. Depois eu vou corrigir a da prova da manhã também, tá? E vou mandar para vocês. Mas a gente tem que esperar o gabarito oficial da banca mesmo. Se for preciso, a gente faz algum recurso. Eu acho que não vai ter. Vamos aguardar. Cimeia, e o tema da redação da tarde, gente? No meu material lá de redação que eu mandei para vocês, nós tínhamos um tema parecidésimo. Muito, 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 mas muito parecido. Tá bom?
da inteligência artificial na educação, né? Era muitíssimo parecido. Coloquei até naquele material que eu mandei para vocês um modelo de redação de IA, tinha lá. E aí, assim, Cimeia, o que você acha que eu tinha que ter falado lá, né? Lá lembra que até no aulão uma aluna falou, Cimeia, quando pede 3 coisas, igual pediu, deixa eu só pegar o tema aqui novamente. Quando pede 3 coisas, eu tenho que falar das 3 coisas? Tem que falar das 3 coisas, né? Não tem conversa, não. Quando pede-se lá desafios, não sei o quê, tem que falar, viu? Deixa eu só achar aqui. Olha o que a gente colocou lá, os impactos da inteligência artificial, as possibilidades. Gente, era muito parecido. Eu coloquei um modelo para vocês de redação. Quem leu, quem aproveitou esse modelo vai tirar uma nota muito boa. E eu acho que o que vai ser decisivo nesta prova, porque me parece, o professor Leandro diz que de legislação estava tranquilo, parece que direitos humanos estava tranquilo, matemática acho que nem tanto, mas ali o pessoal está acertando 2, 3 questões. Então, gente, é português. Quem saiu bem em português e quem fez uma boa redação definiu seu concurso. É o que eu falo sempre, não tem jeito. Prova que tem redação, a redação que define, tá? Olha aqui o tema. Inteligência artificial na educação, avanços, desafios e limites, tá? Então, a gente tem que falar desse avanço da tecnologia, tá bom? O desafio que é o professor saber fazer o uso dessa ferramenta, o professor ele precisa ser capacitado, o aluno também ele precisa ser capacitado. A gente chegou a falar, né, dos perigos das fake news que se fazem com o uso da IA, das deepfakes, tá? Então, prevenir, preparar o aluno para isso, o professor tem que estar preparado também. E esse limite do uso, né, de saber usar, de ensinar questões éticas para o aluno, de repente, para não usar a IA para fazer uma tarefa, atividade, limites deste uso também, né, de tomar cuidado com o uso. E os desafios é ter o preparo, tá bom? O avanço é porque toda hora sai uma ferramenta diferente para o professor saber fazer uso disso, tá? A gente falou também que o professor ele pode usar a IA para atendimento personalizado para alunos que têm dificuldades. E assim, quem desenvolveu, quem deu conta de falar os avanços, os desafios e o limite, porque quando aparece, né, o tema com essas palavrinhas, avanço, desafio e limite, você precisa falar dos 3 itens para que você tenha abarcado todo o conteúdo, tá? Então, quem deu conta de falar desses 3 aí, fez a estrutura, introdução, desenvolvimento, tá ótimo. Cimeia, eu fiz só 2 parágrafos de desenvolvimento e neles eu fui colocando os limites, né? Quando eu falei dos avanços, dos desafios, eu acabei falando dos limites. Ótimo. Cimeia, necessariamente eu tinha que fazer 3 parágrafos, um para cada lá? Não. O mais importante é você falar dos avanços e dos desafios. E se neste meio aí você falou, né, que existe limitação para isso, tá excelente, tá ótimo, tá bom? Pessoal, era isso, espero que tenha ajudado vocês, nós vamos conversando mais, vamos falando mais, me deem notícias, tá, de como vocês foram na prova. Um beijo, um abraço e até a próxima.